Bom, nessa unidade 3, nós vamos falar sobre o treinamento das capacidades físicas. Infelizmente, a carga horária da disciplina de treinamento esportivo é uma carga horária muito pequena, né? O ideal seria que nós tivéssemos aí mais horas aula, né? E que pudéssemos, né, no cenário ideal, termos também as atividades práticas para que pudéssemos aplicar alguns métodos de treinamento relacionados a essas capacidades físicas que nós vamos ver. Mas, dentro do contexto atual, das aulas remotas, vamos fazer o possível para que vocês entendam o básico do treinamento das capacidades físicas principais, que são aquelas relacionadas à saúde, né? O treinamento dessas capacidades físicas relacionadas à saúde vai atender tanto ao campo da licenciatura quanto do bacharelado, né? Mas não apresenta um cenário, obviamente, completo. Então, está muito longe, né, do que seria o ideal. Vocês precisam estudar por conta própria, não só aprofundar nessas capacidades que nós vamos ver nessa terceira unidade, como também estudar a parte do treinamento de outras capacidades que não serão contempladas aqui, porque não há tempo para isso. Por exemplo, treinamento da velocidade ou da agilidade, que são capacidades físicas importantes para vários esportes, mas que não são relacionadas à saúde, né? Então, tendo que escolher dentro de um contexto de diferentes capacidades físicas, né, considerando o tempo curto, optei por trabalhar com vocês 3 capacidades que estão relacionadas à saúde, ou seja, que todos deveriam treinar e ter bem desenvolvidas, tá? Então, vamos ver aqui. Quando nós falamos da capacidade de resistência, esse termo é bastante confundido na literatura, principalmente quando a gente começa a ler alguns textos em inglês, né? E a gente vai ver que tem uma certa mistura de palavras, né? Então, vamos já tentar esclarecer essa confusão conceitual que muitas vezes acontece. Bom, em inglês, quando nós falamos em resistance, esse resistance normalmente está associado a treinamento contra-resistido, que é o treinamento de força. Então, qualquer artigo que vocês lerem em inglês, na imensa maioria dos casos, o resistance training é o treinamento de força. Para nós, quando nós falamos em resistência, treinamento de resistência, normalmente nós associamos ao treinamento da capacidade aeróbica, né, do condicionamento cardiovascular, né, que nos dá a mesma noção de resistência e não contra-resistido, né, contra uma resistência. Então, mais comumente, né, nós usamos o termo resistência no treinamento esportivo aqui para a língua portuguesa como esse treinamento da capacidade aeróbica, do condicionamento cardiovascular. Mas, para evitar problemas conceituais, né, eu vou tratar dessa capacidade que nós chamamos de resistência como endurance, que seria a nossa, né, o que nós chamamos de resistência, traduzida para o inglês. Então, no inglês nós temos o resistance training, que é o treinamento de força, e o endurance training, que é o treinamento aeróbico, treinamento cardiovascular, né, que normalmente envolve atividades cíclicas, como corrida, natação, ciclismo, né? E aí, o termo resistência eu vou tentar evitar ao máximo, por mais que às vezes saia naturalmente, né? Mas eu vou ao máximo possível tentar usar o termo endurance para que não haja confusão entre esses termos. Então, eu vou dar preferência a usar endurance para o treinamento que nós chamamos aqui de resistência, que é o treinamento da capacidade aeróbica. E vamos definir, né, o que seria então essa capacidade de endurance? Seria a capacidade do indivíduo de se manter em atividade física ou exercício físico no maior espaço de tempo possível, tá? Ela normalmente é dividida fisiologicamente e pedagogicamente, né? Ela é dividida em resistência aeróbica, resistência anaeróbica lática e resistência anaeróbia alática. Então, essa primeira divisão aí, pensando do ponto de vista fisiológico, está associada à via, né, energética predominante. Por quê? Porque nós temos todas as vias energéticas atuando ao mesmo tempo, né? Então, a gente está falando aqui de predominância.
Tá? E nós temos, portanto, então, né, o que seria a resistência alática, então, da via energética ali, imediata, de curto prazo, da anaeróbia lática, que seria do metabolismo de carboidratos, porém envolvendo só a via da glicólise anaeróbia, né, que tem como subproduto o lactato, e da resistência aeróbia, que vai ser um foco maior aqui. A resistência, ou endurance, ainda pode ser classificado de acordo com alguns aspectos. Então, por exemplo, quanto à quantidade de massa muscular empregada. Né? Se envolve... Tem uma quantidade padrão, né, que é considerada, né, que seria 1/6 da massa muscular. Né? Quando envolve ele mais do que 1/6 da massa muscular total corporal, a gente considera como resistência geral. E quando envolve, né, uma porção muscular menor do que 1/6 da massa muscular total, né, corporal, a gente considera como uma resistência localizada. A gente pode classificar quanto à mobilização energética, como foi apresentado no slide anterior, né, se é aeróbia ou anaeróbia, sendo que a anaeróbia pode ser considerada lática ou alática. Lembrando, né, como já fosse no slide anterior, a gente nunca tem 100% de metabolismo anaeróbio ou aeróbio. Podemos classificar quanto à duração, né, que seria a endurance ou a resistência de curta duração, 45 segundos a 2 minutos, média duração de 2 a 8 minutos. Longa duração, que seria superior a 8 minutos, sim, já é longa duração, a gente já tem uma predominância bastante importante do metabolismo aeróbio aqui. E aí, na de longa duração, a gente precisa ainda fazer uma subdivisão, porque é muito diferente uma demanda de uma prova ali de 15 a 20 minutos, como é, por exemplo, como os corredores de alto nível, né, completa uma prova de 5 km, por exemplo, do que uma prova, considerar uma maratona, uma ultramaratona, né? Então, por mais que seja uma demanda de resistência, os objetivos, as adaptações necessárias, né? E, portanto, os métodos de treinamento empregados serão diferentes, né? Então, por isso, a necessidade de ainda uma subdivisão em resistência de longa duração 1, que é até 30 minutos, resistência de longa duração 2, que é de 30 a 90 minutos, e resistência de longa duração 3, que é superior a 90 minutos. Quando nós pensamos em atividade física relacionada à saúde, normalmente nós priorizamos, desenvolvendo os nossos alunos a resistência de longa duração 2, ali que eu consegui fazer uma prática de atividade física aeróbia em torno de 40 minutos a 1 hora, né? Então se encaixaria ali na resistência de longa duração 2. Ainda pode se dividir pela relação com outras capacidades físicas, por exemplo, a força ou a velocidade. Então, a gente vai falar em resistência de força e resistência de velocidade. E que também pode ser considerado invertido, né? Tipo força de resistência, né? Mas o mais comum é da maneira como está apresentado aqui, resistência de força e resistência de velocidade. Né? Normalmente a resistência de força e a resistência de velocidade são treinadas como força e como velocidade, tá? E não como, digamos que a capacidade de endurance mesmo. Podemos dividir ainda quanto ao aspecto estático ou dinâmico, então resistência isométrica, uma resistência para ações dinâmicas, né? Quando nós falamos de novo no treinamento do endurance, normalmente nós estamos desenvolvendo ações dinâmicas. Só aproveitando aqui, estou apresentando todas essas divisões, né, para vocês terem ciência dessas associações que a gente pode fazer, mas como eu disse com relação à associação com outras capacidades físicas, quando eu penso, por exemplo, na resistência de força estática, eu estou falando de um treinamento de força isométrica, com o objetivo mais de manter uma determinada força por um maior período de tempo do que de produzir força máxima, né? Então, mesmo que o meu intuito seja manter um determinado nível de força pelo maior tempo possível, esse tipo de treinamento, esse tipo de demanda, ele é visto dentro do treinamento da capacidade de força, tá? E não dentro da capacidade de endurance. Bom, então temos todas as possibilidades, né, de divisão e de classificação do endurance ou da resistência. E, como eu disse, normalmente nós trabalhamos com a demanda aeróbia, né?
para resistência de longa duração, né, seja 1, 2 ou 3, envolvendo ações dinâmicas, né, esse é o que nós vamos ter de mais comum, de maior demanda. Quando tratamos também da capacidade aeróbia, existem dois conceitos que são fundamentais para a nossa compreensão acerca dessa capacidade e das adaptações que nós vamos tentar promover nessas capacidades. Esses dois conceitos são de consumo máximo de oxigênio e limiar de lactato. Então, são conceitos bastante explorados dentro da fisiologia do exercício, né? Então, vocês já têm ali um arcabouço conceitual para entender o que envolve esses dois conceitos, né? Esses dois marcadores, digamos assim, de desempenho. E agora a gente vai só fazer uma revisão, tá? bem rápida aqui desses dois conceitos. Mas caso vocês tenham dúvida, não se recordem do que é o VO2 máximo, do que é o limiar de lactato. A recomendação é que vocês procurem, né, vão atrás do livro de fisiologia do exercício novamente, certo? Em algum momento, um aluno pediu para eu esclarecer o que é o limiar de lactato. Tem um vídeo no canal também, então, sobre o limiar de lactato, tá? Fiz um videozinho curto lá explicando o que é. Então, quem tiver dúvida, pode procurar esse vídeo no canal. Bom, o que seria o VO2 máximo? A capacidade do sistema cardiovascular de enviar sangue oxigenado para uma grande massa muscular envolvida em um trabalho dinâmico. Bom, esse conceito, ele não é um conceito simples. Porque quando nós pensamos em consumo máximo de oxigênio, quer dizer, o máximo de oxigênio que eu consigo, né, metabolizar para, né, promover uma ressíntese de ATP. Para que nós consigamos aumentar essa capacidade de consumir mais oxigênio, ou seja, utilizar mais oxigênio para a ressíntese de ATP, existe uma série de fatores que precisam ser aprimorados, né? Que não é só, por exemplo, conseguir inspirar mais oxigênio. Isso é o de menos, né? Normalmente, nós inspiramos oxigênio suficiente, mesmo aquela pessoa que tem um condicionamento físico muito ruim, né, que tem uma baixa capacidade aeróbica, se ela não tem nenhum problema pulmonar, né, nas vias aéreas, ela consegue inspirar uma quantidade de oxigênio que seria suficiente para manter, né, uma determinada atividade por um longo período de tempo. Mas por que essa pessoa não consegue manter uma determinada intensidade por um longo período de tempo, né, uma pessoa com baixo condicionamento aeróbico? Porque não é só inspirar oxigênio, colocar oxigênio para dentro do corpo. Nós precisamos de uma capacidade de fusão, de transporte desse oxigênio para a célula. Esse transporte envolve volume plasmático, quantidade de hemoglobina e de hemácias, né? Depois esse oxigênio ele precisa ser extraído, né, da mioglobina, né, quando a gente tem ali o que seria a hemoglobina de dentro do músculo, né, que é a mioglobina, precisa ser utilizado dentro da célula, né, e isso envolve a necessidade de uma série de enzimas, né, envolve a quantidade de mitocôndrias que o sujeito possui, né, depois que envolve também a quantidade de substrato energético ali disponível, né, mas normalmente não é isso também tanto o problema. Pelo menos para indivíduos destreinados, né? Isso normalmente se torna um problema para indivíduos treinados depois que já fizeram aí vários minutos ou horas de atividade, e aí sim, de fato, as reservas energéticas já estão bem reduzidas. E depois que esse oxigênio é utilizado para a ressíntese de ATP, nós ainda temos o subproduto que é o dióxido de carbono, que tem que ser carreado também e tem que ser liberado pelas vias aéreas. Então, todo esse processo envolve, então, não só a captação, mas o transporte e utilização do oxigênio. Então, tem uma cadeia de eventos aí, que eu falei, inclusive de forma bem simplificada, né? Tem uma cadeia de eventos
que acontecem para que nós consigamos utilizar esse oxigênio de maneira efetiva para a síntese de ATP, para ter disponibilidade energética para manter aquela intensidade por uma longa duração. E o treinamento da capacidade aeróbica vai promover o aumento do consumo máximo de oxigênio e que tem que envolver, portanto, uma adaptação em uma série de locais, né, uma série de mecanismos para que esse oxigênio de fato seja mais aproveitado, tá? Como eu comecei a falar, também não concluindo, né, um indivíduo com baixa capacidade aeróbia, ele tem uma captação de oxigênio, por exemplo, e ele não consegue normalmente metabolizar esse oxigênio, utilizar esse oxigênio, né, então o problema normalmente, né, da fadiga, da interrupção do exercício não acontece por baixa disponibilidade de oxigênio, né? Acontece por uma incapacidade de utilizar aquele oxigênio disponível, tá? A não ser que o indivíduo tenha, como eu disse, né, tenha algum tipo de patologia ali nos pulmões, por exemplo, nas vias aéreas. Uma das maneiras de estimar, né, de calcular o VO2 máximo seria multiplicar a frequência cardíaca máxima, né, pelo volume sistólico máximo, né, e multiplicar isso pela diferença arteriovenosa de oxigênio, né, será a máxima a diferença arteriovenosa de oxigênio, que é a diferença entre a quantidade de oxigênio que tem no sangue arterial e a quantidade de diferença que tem no sangue venoso. Então, a gente consegue estimar ali o quanto de oxigênio que foi utilizado, né, quando a gente vê essa diferença entre disponibilidade de oxigênio no sangue arterial e disponibilidade de oxigênio no sangue venoso. Tá? O que a gente espera que tenha mais no sangue venoso? Mais CO2, né, mais dióxido de carbono. Então, o VO2 máximo nós consideramos como uma medida mais relacionada à capacidade aeróbica, né? E nós temos também o limiar de lactato. O que é o limiar de lactato? Seria o ponto no qual o ácido lático sanguíneo aumenta sistematicamente, né? Nós chamamos de limiar de lactato, ele está associado ao limiar anaeróbio. Como eu disse, já tem um vídeo ali explicando o que seria o limiar de lactato, né? Então, não vou entrar em muitos detalhes com relação a outros conceitos que eu apresentei nesse outro videozinho mais curto, mas esse limiar, ele é um ponto de transição fisiológica. Todo limiar é considerado um ponto de transição, né? Então, ele é um ponto de transição fisiológica que vai indicar para mim que a partir daquela intensidade eu vou ter um acúmulo exponencial na concentração de lactato sanguíneo. Um exercício acima do limiar, né, é esperado que ele tenha uma curta duração, porque o nosso organismo já não está conseguindo mais remover o lactato na velocidade em que ele é produzido, né? E aí nós vamos então tendo um desequilíbrio ali de pH sanguíneo, né? E isso vai prejudicar uma série de outros processos e conduzir, juntamente com outros fatores, acaba conduzindo à interrupção do esforço após alguns minutos, né, que nós ultrapassamos o limiar de lactato. A intensidade de esforço até o limiar, normalmente nós conseguimos manter por uma duração maior. Um indivíduo que tem um baixo condicionamento físico, mesmo estando abaixo do limiar, é normal que ele não consiga manter uma atividade por uma longa duração, né? Mas ele serve de um ponto de prescrição para o exercício, né, para a maioria dos indivíduos, de uma maneira bastante interessante, porque eu sei que se eu prescrever um exercício, né, numa intensidade abaixo daquela intensidade limiar, o que nós esperamos é que esse sujeito consiga fazer o exercício por uma duração maior. Agora, se eu passo uma intensidade de esforço acima do que é o limiar dele anaeróbio, eu sei que ele não vai conseguir manter por longa duração. Ao mesmo tempo, é interessante para que nós possamos, então, escolher os métodos de treinamento adequados, né? Quando nós falamos no HIIT, por exemplo, o HIIT é um método de treinamento que não faz sentido que a intensidade aconteça abaixo do limiar anaeróbio, né? Se é um treinamento de alta intensidade, é uma intensidade acima do limiar anaeróbio. Então, um treino de HIIT deve envolver uma intensidade acima do limiar anaeróbio. Já um método contínuo, ele vai acontecer
em uma intensidade, na maioria das vezes, abaixo do limiar, apesar de termos o método de duração intensivo, que seria um método contínuo em alta intensidade. Então, o indivíduo vai conseguir fazer poucos minutos de exercício, né? Dependendo da capacidade de vida, ele vai fazer 8 minutos, ou pode chegar a 15, 30 minutos, conseguindo manter um esforço ali um pouco acima do limiar. Tá? Mas, normalmente, quando nós queremos um volume maior, esse treinamento é prescrito abaixo desse ponto de transição fisiológica. E como que nós identificamos esse limiar de lactato? Aí vocês precisam pesquisar alguns testes, nós temos vários protocolos disponíveis na literatura, né? Alguns protocolos, o resultado vai ser dado em velocidade, e outros protocolos nós vamos ter a frequência cardíaca de limiar, né? E aí são variáveis que são mais práticas para que nós possamos prescrever o treinamento. Por exemplo, eu sei que meu limiar ele acontece a 10 km por hora na corrida, né? Então, se eu quero fazer um treino de longa duração, eu vou correr numa velocidade abaixo de 10 km por hora. Se eu vou fazer um HIIT, eu devo prescrever o exercício em velocidade acima de 10 km por hora. Ou eu posso identificar, por exemplo, pelo método que chama Concone, eu posso identificar a minha frequência cardíaca de limiar. Eu sei que, por exemplo, olha, abaixo de 160 batimentos, né, meu limiar anaeróbio é 160 batimentos por minuto. Então, abaixo de 160 eu consigo manter o exercício por uma duração maior, a 160 batimentos por minuto. Eu sei que eu estou acima do limiar, portanto, eu não vou conseguir manter essa atividade por um longo período de tempo. Então, o limiar, ele é também um ponto de transição bastante sensível ao treinamento, né? Então, a tendência é que nós consigamos, com o treinamento aeróbio adequado, aumentar a quantidade de trabalho que a gente consegue produzir no limiar. Então, quando nós falamos, por exemplo, da identificação da frequência cardíaca de limiar, muitas vezes o que nós vamos observar é que a frequência cardíaca de limiar do sujeito pode não mudar, vai continuar sendo 160 batimentos por minuto depois ali de 6 meses de treinamento. Mas o que acontece? Antes, correndo a 10 km por hora, eu já estava próximo de 160 batimentos por minuto. Hoje eu já estou correndo a 12,5 km por hora para manter a mesma frequência cardíaca. Então, isso já mostra uma adaptação bastante importante, bastante significativa, né? Agora, se eu faço uma medida, né, um teste que vai me dar, por exemplo, a velocidade limiar, eu identificaria, portanto, que minha velocidade limiar era 10 km por hora, e agora são 12,5 km por hora, por exemplo. Então, com o treinamento, nós vamos ver que a capacidade de trabalho desenvolvida nesse ponto de transição ali, fisiológico, vai mudar de maneira considerável, sendo, portanto, o limiar um bom indicador de aumento, né, dessa capacidade de endurance, e ainda um excelente índice para que nós possamos fazer a prescrição do treinamento. Eu sei que para a escola isso é um tanto quanto difícil, apesar de que é possível os próprios alunos ajudarem a aplicar um teste de limiar de lactato de campo, que não precisa usar coleta de lactato sanguíneo. Vocês podem pegar a frequência cardíaca aqui no dedão, né, na carótida, né, o pulso. Então, tem alguns protocolos que a gente pode adaptar, tentar fazer da maneira como for viável, né? Então, talvez ali para alunos do ensino médio, né, seja algo interessante de estimar, de aplicar e tal, mas para crianças já entendo que já não é tão necessário. Mas, para quem vai trabalhar no bacharelado, aí, é um teste bastante interessante, né? Nós pensamos na efetividade do programa de treinamento que vai envolver a endurance. É importante que nós tenhamos conhecimento das exigências metabólicas da modalidade de resistência visada. O que isso quer dizer? Se a gente observar ali um jogo de futebol, por exemplo, geralmente quando termina o jogo, quando tem alguma substituição mais no final do jogo, às vezes mostra, né? O fulano correu 9 km, o fulano correu no jogo 10 km, né?
Então, tem jogadores de futebol que na média corre aí entre 9 e 11 quilômetros em uma partida. E aí nós temos, por exemplo, os vários atletas ali de corrida de provas de 10 quilômetros. Então, beleza, o jogador de futebol corre 10 km no jogo, eu tenho um corredor que corre 10 km ali numa prova, né, de 10 km, obviamente. E será que os dois, portanto, têm uma demanda dessa capacidade de endurance? Mas é a mesma demanda? O endurance é demandado da mesma forma para essas duas modalidades? Não, não é. Então, a gente precisa conhecer muito bem qual que é a exigência, qual que é a demanda metabólica da atividade para a qual nós estamos prescrevendo o treinamento. Um corredor ele tem uma demanda contínua, precisa manter um ritmo estável durante essa prova de 10 km. Já o jogador de futebol, ele percorre esses 10 km normalmente em ações de alta intensidade. Então, ele percorre 10 km durante 90 minutos. O corredor da prova de 10 km faz isso em menos de 40. Mas então, o jogador de futebol ele precisa dessa capacidade de endurance? Precisa. E o endurance para ele é fundamental para que ele tenha uma boa recuperação para dar conta de um novo estímulo de alta intensidade. Então, ele tem uma demanda intermitente, enquanto um atleta, um corredor que faz provas de pedestrianismo, ele tem uma demanda contínua. Então, são demandas diferentes, portanto, isso vai envolver métodos diferentes para desenvolver essa capacidade aeróbica. Então, esse é o primeiro ponto quando a gente vai pensar no treinamento da capacidade de endurance. A gente precisa conhecer as exigências da modalidade de resistência visada. Ou seja, eu estou treinando a capacidade de resistência desse sujeito para quê? Para ele dar conta de fazer o quê? Correr 5 km de maneira contínua, correr 5 km de maneira intermitente. Imagine a demanda de um jogador de futsal, a demanda de um jogador de basquetebol, como que é. Ou ele vai correr uma prova de maratona. Então, as exigências são diferentes. Eu acho que isso fica bastante claro para a gente, ao fazer esse comparativo entre uma modalidade coletiva e essas provas individuais. E nós precisamos conhecer também os efeitos fisiológicos dos métodos de treinamento que nós vamos aplicar. Ou seja, eu vou conhecer a demanda daquela modalidade e eu preciso saber quais adaptações esses métodos de treinamento que promovem. E aí eu vou priorizar, dar peso maior para diferentes métodos de treinamento em função da demanda da modalidade. Então, veja bem, essa aula, a gente fala das disciplinas aqui da graduação, as aulas são para mostrar para vocês, normalmente, os pontos-chave para onde vocês devem guiar o estudo de vocês. Não necessariamente para dar respostas para vocês, mas para indicar algumas direções. Então, para quem aqui vai trabalhar com futebol, vocês têm que explorar ao máximo estudos sobre futebol para conhecer a demanda. E aí, então, escolher os métodos mais adequados. O meu é multitarefas, ali é multidemandas, digamos assim, que é a escola, beleza. Então, não precisa explorar uma demanda esportiva específica, mas explora os melhores indicadores ali para a saúde, o que os seus alunos precisam desenvolver em determinada faixa etária, para que, então, a gente consiga, de fato, fazer um trabalho eficiente. Então, cada um precisa explorar de maneira com bastante empenho aquela modalidade para a qual você vai ter maior demanda ali no mercado de trabalho. Tá? Então, conhecer bastante os métodos e conhecer bastante as modalidades, a modalidade para a qual eu estou promovendo, planejando esse treinamento. Vamos, então, entrar para as adaptações que o treinamento de endurance promove. Eu dividi aqui as adaptações por sistemas, tá? Então, pensando no sistema cardiorrespiratório, o que o treinamento de endurance promove? E essas adaptações que são adaptações
crônicas, tá? Adaptações crônicas. Certamente as adaptações agudas vocês também já viram na fisiologia do exercício o que acontece no organismo durante o exercício. Isso é a base da fisiologia do exercício. Como o meu organismo responde ao exercício físico. O que acontece no meu sistema cardiovascular, né? O que acontece com a pressão arterial, o que acontece com a frequência cardíaca, por que a frequência cardíaca responde assim, por que a pressão arterial responde dessa maneira, por que a sistólica aumenta mais do que a diastólica, ou a diastólica às vezes até diminui enquanto a sistólica aumenta, né? O que acontece com o meu sistema endócrino, né? Como que o meu organismo promove a diminuição da acidez, né? Como é que ele tenta controlar o pH, então estudar lá os mecanismos de tampão ventilatório, tampão renal, metabólico, então, toda essa resposta aguda ao exercício, vocês já têm que trazer da bagagem que vocês já têm do curso. Se não se recordam, precisam voltar e ler. A gente precisa continuamente rever o que nós já lemos ali em momentos anteriores, né? Para não esquecer, para reforçar, tá? Então a gente vai ver aqui adaptações crônicas, né? A gente já viu também no início da disciplina a diferença entre o que é agudo e o que é crônico. A gente vai ver o que cronicamente acontece no sistema cardiorrespiratório com o treinamento da capacidade de endurance. Então, vamos lá. Nós temos aumento do tamanho e do volume do coração. Quando nós falamos volume, é a quantidade de sangue que ele consegue suportar ali durante, por exemplo, durante a diástole, quanto de enchimento teria ali. O tamanho do coração, ele aumenta. E é importante a gente relatar o quê? Que aumenta tanto o diâmetro das câmaras, que é o que vai permitir o aumento do volume, né? Do quanto de sangue ele vai conseguir comportar. Então, nós temos o aumento do diâmetro das câmaras cardíacas e nós temos também o aumento da área de secção transversa do músculo cardíaco. Nós chamamos esse aumento do tamanho do coração, nós chamamos de hipertrofia concêntrica e excêntrica, tá? Então, o que é hipertrofia concêntrica? É o aumento do diâmetro do músculo cardíaco. E a hipertrofia excêntrica, nós consideramos o aumento do diâmetro das câmaras cardíacas, tá? Então, eu tenho câmaras cardíacas maiores, que suportam um maior volume sanguíneo. Isso é fundamental para um melhor desempenho aeróbico, por quê? Porque isso mostra que meu coração, pela hipertrofia concêntrica, vai mostrar que o meu coração consegue bombear o sangue com mais força, porque o músculo cardíaco agora está mais forte. E a hipertrofia excêntrica mostra que a cada batimento eu consigo ejetar mais sangue, não só com mais força, porque agora o músculo está mais forte, mas também um volume maior de sangue. Por quê? Porque eu consigo comportar um volume de sangue maior. Tá? Outra adaptação que acontece é o aumento do volume sanguíneo e hemoglobina total. Então, o volume plasmático aumenta, e se aumenta o volume plasmático, né, para que mantenha a mesma relação entre o eritócrito, né, o hematócrito, quer dizer, e a parte líquida ali do sangue, a hemoglobina total também aumenta. Por que é importante aumentar a hemoglobina? Porque a hemoglobina é que transporta o oxigênio no sangue. Né? Então, nós temos as hemácias né, tem hemoglobina, e a hemoglobina é na hemoglobina que nós temos ali o ferro, que permite a conexão do oxigênio para que seja transportado no sangue. Então, a maior quantidade de oxigênio que nós temos transportado no sangue é por meio da hemoglobina. Portanto, fundamental aumentar a quantidade de hemoglobina. Tá? Aí também explica, né, que indivíduos anêmicos, por exemplo, têm uma maior dificuldade de manter uma boa resistência, né, aeróbica, manter uma boa capacidade de endurance. Aumento do volume sistólico, e isso está relacionado ao aumento do volume do coração. Então, a cada sístole, que é o momento de contração do músculo cardíaco, nós temos um volume sanguíneo maior. E o volume sistólico, ele aumenta tanto em repouso como em exercício. Tá? Então,
tanto em repouso, agora, se eu considero um indivíduo muito bem condicionado, né? A cada batimento cardíaco dele, então a cada sístole, a quantidade de sangue ejetada para o meu sistema vascular é maior do que de um indivíduo destreinado, tá? Em exercício acontece a mesma coisa, né? Então o volume sistólico também, o máximo aumenta. Com isso também aumenta o débito cardíaco máximo. O débito cardíaco é a frequência cardíaca vezes o volume de injeção, né? Que é o volume sistólico, tá? O débito cardíaco máximo também aumenta, muito mais em função do aumento do volume de injeção do que do aumento da frequência cardíaca. Aumento do VO2 máximo, né? Aumenta a capacidade de extração de oxigênio do sangue. Então, aquele oxigênio que está vindo sendo transportado ali pela hemoglobina, a gente consegue pegar mais uma quantidade maior desse oxigênio para ser utilizado dentro da célula muscular. E aumento do volume pulmonar, principalmente por adaptações dos músculos envolvidos, né, no processo ali dos movimentos ali inspiratórios e expiratórios. Tá? Então a gente consegue expandir mais a nossa cavidade torácica, né, a câmara cardíaca e pulmonar, e conseguir fazer uma expansão maior, né, dessa região e aumentar nosso volume pulmonar. Eu queria chamar a atenção que, voltando lá para o tamanho e volume do coração, vocês já podem ter visto algo sobre uma hipertrofia patológica do coração. Então, sim, tem várias doenças, tem algumas doenças, né, que resultam em aumento do tamanho do coração. Mas vocês precisam ter ciência que existe uma hipertrofia benéfica, que é resultante do treinamento aeróbio. Tá? Agora, tem outras condições que também levam à hipertrofia, mas que não, o coração ele não aumenta de tamanho, né, não aumenta de volume de maneira eficiente. Normalmente, na verdade, ele vai perder na sua eficiência, porque a força não aumenta, né, e perde-se também a complacência, a capacidade dele de expandir. Então, vai se tornando ali uma hipertrofia com nenhuma funcionalidade. Isso acontece, por exemplo, quando nós temos um indivíduo hipertenso ali ao longo de vários anos, né, a tendência é que haja assim, uma hipertrofia cardíaca mais não funcional. E tem algumas doenças, né, que atingem o coração que também causam um aumento do coração, como por exemplo a doença de Chagas, tá? Algumas outras variáveis diminuem, né, como a adaptação ao treinamento de endurance, por exemplo, a frequência cardíaca de repouso. Por que essa frequência cardíaca de repouso, por que ela diminui? A frequência cardíaca de repouso diminui principalmente por causa disso aqui, ó, aumento do tamanho e volume do coração, que vai resultar também em aumento do volume sistólico. O que acontece? A minha demanda, a quantidade de sangue que circula por minuto, nosso débito cardíaco um indivíduo médio, aí, né, de média estatura e tal, é em cerca de 5 litros por minuto. Então, cerca de 5 litros circulam por minuto. E, coincidentemente, né, o indivíduo de estatura média ele tem mais ou menos 5 litros de sangue também. Então, isso quer dizer que em um minuto, esses 5 litros de sangue ele já circulou por todo o corpo. Bom, então essa é a demanda. Essa é a demanda que nós temos em repouso. O que vai acontecer com o treinamento, como resultado do treinamento de endurance? A cada batimento do coração, como esse coração vai estar mais forte, tem maior, suporta um volume maior de sangue, a cada batimento o sangue vai ejetar uma quantidade maior de sangue para o sistema vascular. E isso vai resultar em uma menor quantidade de batimentos necessários por minuto. Se antes a cada sístole eu ejetava 100 ml de sangue para o meu sistema vascular, depois do treinamento agora eu ejeto 120 ml. Então, na média, ali no minuto, eu vou reduzir, por exemplo, a cada
5, 6 batimentos que eu tinha de demanda, agora reduz para 1. Reduz em 1. Então, se antes eu precisava bater 6 vezes para ejetar 600 ml, agora eu consigo ejetar 600 ml com 5 batimentos ao invés de 6. Né? E aí, no final das contas, isso vai resultar em uma quantidade menor de batimentos por minuto, resultando então em uma frequência cardíaca de repouso menor. Então não é porque a demanda diminuiu, não, a quantidade de sangue circulando por minuto continua a mesma demanda, né? Se não houve ali uma alteração significativa, por exemplo, na composição corporal, então geralmente a demanda se mantém a mesma. Mas o que vai acontecer é que para suprir essa demanda, agora eu preciso de uma frequência de sístoles menor, então uma frequência cardíaca menor, porque a cada sístole eu mando mais sangue para o sistema vascular. Certo? É uma matemática aí bem simples, né? A frequência cardíaca submáxima em exercício também diminui. Vamos pensar na mesma intensidade absoluta de esforço, e uma intensidade submáxima, tá? Porque em geral a frequência cardíaca máxima tende a não se alterar com o treinamento, tá? Eu vou correr a 10 km por hora, minha frequência hoje está para correr a 10 km por hora 170 batimentos por minuto. Depois de um tempo de treinamento de endurance, né, correndo na mesma intensidade absoluta, ou seja, os mesmos 10 km por hora, agora eu preciso de uma frequência cardíaca de apenas 150 batimentos por minuto. Então, diminui a frequência cardíaca submáxima em exercício, certo? E também diminui uma redução da pressão arterial, principalmente para indivíduos hipertensos, né? Para indivíduos que já são normotensos, né, ou hipotensos, né, já tem uma pressão arterial de repouso mais baixa, né, essa adaptação tende a não acontecer. Agora, para indivíduos hipertensos, isso é um efeito bastante legal, bastante importante, há uma redução da pressão arterial. Tá? Saindo do sistema cardiovascular e entrando então, no sistema musculoesquelético. Nós temos sistema musculoesquelético, nós temos aumento da quantidade de mitocôndrias e do tamanho das mitocôndrias. Então, as mitocôndrias aumentam em número e tamanho, isso é uma adaptação fundamental. Tá? Temos aumento das reservas de mioglobina, que seria a hemoglobina do músculo, tá? Que é a mioglobina, que serve então para carregar o oxigênio também. Aumenta as reservas de triglicérides e aumenta a fosforilação oxidativa. Esse aumento da fosforilação oxidativa é um resumo, né, de uma série de adaptações de aumento, né, tanto de atividade quanto de concentração de enzimas relacionadas ao metabolismo oxidativo, tá, ao metabolismo aeróbio, certo? Então, isso é um resumo, né, para falar que aumenta ali uma série de enzimas, em termos de quantidade também de atividade dessas enzimas que vão participar do metabolismo aeróbio. Em outros sistemas, né, nós temos aqui, agora de maneira geral, né, nós temos ali aumento da força de tecidos conjuntivos, né, isso é bastante importante também, principalmente porque quando nós falamos em treinamento de endurance, isso geralmente está associado a um alto volume, e aí, portanto, é importante que a progressão do treino seja num ritmo suficiente que permita também uma adaptação desses tecidos conjuntivos. É uma pena que a gente tem pouquíssimos estudos envolvendo a resposta de tecidos conjuntivos tanto ao treinamento de força como ao treinamento de resistência, tá? Mas geralmente o volume alto de treinamento executado, né, de uma maneira inadequada acaba resultando em desgastes articulares desses tecidos conjuntivos e que vai gerar problemas aí bastante chatos para o praticante, né? Outra adaptação bastante importante é a aclimatação, principalmente aí já aqui em Cuiabá já coloquei a aclimatação ao calor, que é muito mais difícil aclimatar ao calor do que ao frio. E aí, de curiosidade também, para quem tiver interesse, vocês podem ir lá no capítulo de termorregulação do livro de Fisiologia do Exercício. Eu sei que o livro do Macardo e Cat tem uma tabelinha dessa.
uma tabela lá da quantidade de roupas necessárias quando você vai fazer uma atividade física no frio. Isso é bastante legal. E aí eles colocam lá alguns graus, né, de temperatura, né, começando ali do zero e só diminuindo. Eles colocam, olha, quantas peças de roupa normalmente é necessário para você se manter nessa temperatura, né, em repouso e em exercício. Então, em repouso, 0 graus há uma camada de roupa, menos 10 graus, 2 camadas de roupa, menos 20 graus, 3 camadas de roupa, por exemplo. E se repouso, já durante o exercício, é sempre uma camada de roupa. Mesmo se você está correndo lá a menos 30 graus, você precisa de uma camada de roupa. Então, a aclimatação ao frio, ela praticamente não é necessária, mas uma adaptação mais ao repouso do que ao próprio exercício, né? Porque nós geramos calor durante a atividade física, né? Nós produzimos calor durante a contração muscular. Nossa eficiência mecânica ela é muito baixa, né? Cerca de 75% a 80% de toda a energia que nós gastamos na contração muscular na verdade, energia térmica, né? A gente transforma essa energia em calor. E só 20% a 25% da energia gasta durante a contração muscular é de fato transformada em trabalho mecânico, né? O resto é calor. Então, por isso que a nossa temperatura aumenta durante o exercício, né? Porque nós temos uma eficiência mecânica muito baixa. Então, quando a gente faz exercício no frio, o meu organismo ele já está, naturalmente ele já produz calor, então isso ajuda bastante. Agora, o exercício físico no calor, qual que é a solução? Eu já produzo calor, muito calor, já produzo muito calor durante a atividade física e o ambiente ainda está muito quente, o que vai acontecer? A gente precisa manter uma temperatura numa faixa que não prejudique as nossas funções fisiológicas, senão entra em estado de hipertermia, né? E o que vai garantir essa manutenção dessa faixa de calor? Então, a gente sabe lá que o nosso termômetro, que vai regular, que vai indicar, olha, a temperatura está já numa faixa limite exportável, né? O que regula isso para a gente é o nosso hipotálamo, né? Então, o sangue passa por lá, né? E ele tem como se fosse um termostato, né? Olha, o sangue está na temperatura e tal. Eu preciso ativar alguns mecanismos para ajudar a reduzir a temperatura. Quais são esses mecanismos? Um desses mecanismos o principal meio de regulação de temperatura que nós temos quando o exercício é executado em ambiente quente é a transpiração. Então, a perda de água para que essa água, esse suor produzido, ele, quando evaporado, ele retira o calor do nosso organismo. Então, veja bem, se eu estou fazendo exercício num clima quente, e o principal meio que o meu organismo tem de perder calor para o ambiente, para manter a temperatura interna numa faixa fisiológica, para manter bem as funções fisiológicas, o principal meio é por meio da produção de suor, né, pela sudorese. Se eu faço um exercício prolongado no ambiente quente, eu vou perder muita água. Então, eu vou transpirar bastante, vou perder muita água. E qual seria uma alternativa, né? Um meio do meu organismo se adaptar, por exemplo, quando a gente faz uma aclimatação ao calor? Seria aumentar o volume plasmático. Então, essa é uma das adaptações que nós observamos em poucos dias, né, expostos ao calor. Nós já temos um aumento significativo do nosso volume plasmático, do nosso volume sanguíneo. Porque para o organismo ter uma certa reserva ali, para que quando for necessário transpirar, perder água, né, para que haja um controle adequado da temperatura, eu tenho ali um volume de sangue suficiente que ainda consegue me manter em exercício, fazendo um bom transporte dos metabólitos, né, sem prejudicar tanto o exercício quanto as outras funções fisiológicas que precisam continuar acontecendo, né, quando a gente está se exercitando. Então,
uma das adaptações mais importantes ao calor é, por exemplo, o aumento do volume sistólico, do volume plasmático, né, do volume sanguíneo, certo? Tem outras adaptações também, vocês podem ver isso aí no capítulo de regulação em qualquer livro de fisiologia do exercício. Então, uma outra coisa que nós observamos é como a adaptação ao treinamento de endurance é o aumento dos mecanismos de aclimatação ao calor. Nós temos aumento aqui do colesterol, né, de alta densidade, que é o HDL, né, que a gente chama vulgarmente de colesterol bom, né, o HDL, que é o de alta densidade. Temos redução do peso corporal, em caso de indivíduos com sobrepeso, redução da gordura corporal, redução do colesterol total e redução do colesterol de baixa densidade, que seria o LDL. Então, aqui nós já temos adaptações metabólicas bastante importantes para a saúde de maneira geral. Nesse gráfico aqui, nós temos uma outra adaptação que é bastante importante, que é o treinamento aeróbico, é o principal, o treinamento de endurance é a principal capacidade que demanda esse tipo de adaptação, que é o aumento do número de capilares. Tá? Capilares está aqui nessa linha lilás. Tá? E o que é esse aumento do número de capilares? Esse é o aumento da nossa árvore vascular mesmo, né? Então, os nossos vasos sanguíneos, especialmente, né, os vasos de menor calibre, ali, as arteríolas, né, elas vão criando novos caminhos que nós chamamos de neoformação capilar. Tá? Neoformação capilar, ou seja, formação de novos capilares. Então, a gente aumenta a nossa árvore vascular. Por que isso acontece? Por que isso é importante? Porque eu estou aumentando os meus mecanismos de distribuição de sangue. E, portanto, distribuição de metabólicos e de captação também dos metabólicos que eu preciso retirar ali da célula. Né? Imagine uma rede de distribuição mesmo. Tá? Imagine, sei lá, uma rua, um quarteirão. Eu tenho um quarteirão enorme, né, com várias casas ali no meio, e eu tenho pequenos quarteirões com muito mais ruas, né? A facilidade de chegar no centro é muito maior quando eu tenho mais ruas, né, maiores divisões, do que se eu tenho uma região maior com poucas ruas ali circulando. Então, a gente aumenta as nossas possibilidades de distribuição. O sangue vai ser deslocado, digamos assim, por novas regiões onde ele não passava, onde não tinha ali vasos sanguíneos. E o treinamento de endurance favorece então, a criação desses novos caminhos, né? Pensem em um encanamento, né? Então, ele consegue abrir novos caminhos para entregar com mais eficiência o que é necessário para os músculos. Tá? Então, a gente tem um aumento dos capilares. E observamos aqui ainda aumento aqui da dimensão das fibras de contração lenta. A gente vê que as fibras de contração lenta, elas hipertrofiam, mas não é uma hipertrofia tão significativa quanto acontece nas fibras rápidas ao treinamento de força, né? Mas é importante considerar que tem um aumento, sim, na área de secção transversa das fibras de contração lenta, que são as fibras vermelhas, tá? Que são as oxidativas. Aumento no VO2 máximo, aumento nos capilares, como eu já disse, em vermelho, que é aumento do conteúdo de glicogênio muscular, então aumento das reservas energéticas. Em verde, aumento do potencial oxidativo das fibras de contração rápida, ou seja, as fibras de contração rápida aumentam, por exemplo, a quantidade de mitocôndrias, de enzimas oxidativas, para dar conta de ajudar na demanda aeróbica do exercício. E vejam aqui o aumento da quantidade de enzimas aeróbicas. Todas essas adaptações elas estão postas no mesmo gráfico porque elas estão apresentadas como uma relação entre adaptativo e controle. Tá? Então, nós temos aqui do ponto de controle, o ponto zero, a razão 1, de 1 para 1. Né? Agora nós temos aqui
né, uma razão aqui de 1,2 para 1, né, então nós observamos aqui um aumento de mais do que 100% da quantidade de enzimas aeróbicas. Tá? Então, isso aqui é um gráfico dando uma estimativa do que acontece com cada uma dessas variáveis aqui em resposta ao treinamento de endurance ao longo de 24 meses. E depois de 6 meses em que o treinamento é interrompido, né, a nossa alegria de ver que tudo volta à estaca zero 6 meses depois. Vejam bem, a gente fica 4 meses para conseguir essas adaptações e 6 meses depois já está tudo como era antes, né? É triste, mas é verdade. A gente precisa manter. Ao mesmo tempo, né, é manter o nosso emprego. Então, vamos ver para o lado positivo. Aqui nós temos um esquema para ajudar a entender, ilustrar, né, como que chega-se ao aumento do VO2 máximo, no caso de um exercício no VO2 máximo, e como que nós chegamos a reduzir a frequência cardíaca em um exercício em estado estável. Então, basicamente, a esquerda é pensando em um exercício máximo, né, e a direita aqui pensando em um exercício submáximo. No exercício máximo, nós conseguimos cronicamente aumentar o consumo máximo de oxigênio. E no exercício máximo, nós conseguimos cronicamente trabalhar no mesmo ritmo, pensando no trabalho mecânico, nós conseguimos manter uma demanda fisiológica mais baixa, porque nós chegamos a uma redução aqui da frequência cardíaca. Como é que a gente chega nisso aí? Então, com o treinamento de endurance, por exemplo, a gente aumenta o volume plasmático, né, aumenta o volume de sangue, aumenta a massa de células vermelhas, então a capacidade de transportar oxigênio. Isso, né, junto resulta no volume sanguíneo, aumento do volume sanguíneo e, portanto, aumento do retorno venoso. Junto ao aumento do retorno venoso, eu tenho aumento do volume ventricular, né, a quantidade do sangue que o meu ventrículo consegue suportar. Ambos resultam em aumento do volume diastólico final. Então, quando termina a diástole, eu tenho mais sangue voltando, que é o aumento do retorno venoso, e eu tenho maior volume no ventrículo. Então, eu tenho maior volume diastólico final. Quando quando meu coração acaba de se expandir, porque ele encheu, esse volume de enchimento, que é o volume diastólico final, é maior, tá? E se eu tenho um volume diastólico final maior, eu tenho um volume de ejeção máximo maior, porque quando eu vou para a sístole, né, eu consigo ejetar um volume maior sanguíneo. Isso resulta em um aumento do débito cardíaco máximo, tá? O aumento do débito cardíaco máximo acompanhado do aumento da densidade de capilares do músculo, né, que é o que eu mostrei lá, o aumento da anelformação capilar, né, uma maior quantidade de vasos sanguíneos associado a maior débito cardíaco, resulta em maior fluxo sanguíneo muscular máximo e, portanto, maior distribuição de oxigênio, o que resulta, portanto, em um consumo de oxigênio maior. Agora, pensando no exercício submáximo, né? Começando de novo com o aumento do volume plasmático, que acontece no decorrência do treinamento de endurance, aumento da massa das células vermelhas, que vão resultar no aumento do volume sanguíneo. Esse aumento do volume sanguíneo resulta, então, em aumento do retorno venoso, que é associado ao aumento do volume ventricular, resulta em aumento do volume diastólico final. Até aqui, está igual a isso aqui, aumento do volume diastólico final. O aumento do volume diastólico final resulta em aumento do volume de ejeção. Ao mesmo tempo que eu tenho aumento do volume de ejeção, eu tenho menor estimulação simpática, porque eu tenho um volume de ejeção maior, a demanda é a mesma, então eu preciso de uma frequência cardíaca menor, que vai resultar, então, nessa redução da frequência cardíaca em um exercício submáximo em ritmo estável. Tá? Um resumo bem legal aí para a gente ver a lógica de sequência de adaptações que vão resultar, por exemplo, no aumento do VO2 máximo e na redução da frequência cardíaca em um exercício submáximo cronicamente, ambos cronicamente, isso não é adaptação aguda, é uma adaptação crônica. Vamos então, já caminhando para o final, a gente vai falar então dos métodos de treinamento, da capacidade de endurance. Nós temos, a gente viu a classificação dos métodos de treinamento na segunda unidade,
mas aqui a gente vai ver alguns métodos específicos, e eu coloquei entre parênteses qual seria o método daquela classificação que eu passei para vocês na disciplina. Então, aqui, seguindo as recomendações do Weineck, né, nós temos o método de duração, que seria então o método contínuo. Esse método de duração, ou métodos contínuos, que é um método que não tem intervalos, é utilizado para melhoria da capacidade aeróbia, né, e aí, então é a prioridade. E nós temos a divisão dele em duração extensiva e duração intensiva. O extensivo, a intensidade é abaixo do limiar. O intensivo, a corrida é no limiar aeróbio, tá? Ou até acima do limiar aeróbio, não, anaeróbio, ou até acima do limiar anaeróbio, tá? O limiar anaeróbio ele informa sobre os efeitos do treinamento, percentual aproveitável do consumo máximo de oxigênio sob carga de resistência, né? E quando nós falamos do método de duração intensivo, que é no limiar ou até acima do limiar, isso vai envolver, então, corridas que, em caso de atletas, pode durar até 45 a 60 minutos, tá? Mas isso é em caso de atletas mesmo. Indivíduos menos experientes, atletas amadores, conseguem de 15 a 30 minutos. E quem não é muito bem condicionado, você vai conseguir exportar 4 minutos, 5 minutos, tá? Esse tipo de treinamento, né, de método, gera um desgaste muito grande nas reservas de glicogênio muscular, tá? Muscular e hepático também, tá? Mas principalmente do glicogênio muscular. Esse tipo de método não deveria acontecer mais do que 3 vezes por semana, principalmente quando a gente está falando do método de duração intensiva, tá? Que seria um método contínuo com alta intensidade. Geralmente a intensidade é entre 70% e 95% do melhor desempenho em um teste de 3 a 5 km, tá? Exercício sem pausa, tá? Não tem intensidade, o volume geralmente é alto e a duração muito longa. Além do método contínuo, nós temos os métodos fracionados, né? Que o Weineck chama de método dos intervalos, seria o fracionado intervalado. Daí nós temos o intensivo e o extensivo. No extensivo eu tenho grande volume e intensidade mais baixa. E no intensivo, o volume baixo e intensidade alta. E essa intensidade alta, ela é acima do limiar anaeróbio, tá? A principal diferença que é observada principalmente no nível de metabolismo. O método, o intervalado intensivo, prioriza o metabolismo aeróbio, principalmente lático. Enquanto no intervalado extensivo, predominância do metabolismo aeróbio, certo? Nesse método, nos métodos intervalados, o Weineck coloca esse princípio da pausa vantajosa. O que isso quer dizer? Que quando nós realizamos o exercício com intervalos, além da vantagem de realizar uma intensidade mais alta, e para isso eu vou precisar fracionar o exercício, mas eu vou conseguir fazer um exercício com intensidade mais alta. Além disso, a própria pausa, o próprio efeito da pausa, pode resultar em adaptação diferenciada do que quando a gente faz o método contínuo. Tá? Essa adaptação diferenciada é um aumento das câmaras cardíacas. Por quê? Eu estou fazendo ali um exercício em alta intensidade, então eu estou com frequência cardíaca bastante elevada, débito cardíaco bastante elevado. Quando eu paro o exercício, eu reduzo significativamente a intensidade do exercício, quando eu faço uma pausa ativa, por exemplo, ou quando eu faço uma pausa passiva, né? Eu paro o exercício e vou aguardar ali 2 minutos, 3 minutos para uma próxima série. A partir do momento que eu reduzi bruscamente a intensidade ou parei totalmente o exercício, todo aquele débito cardíaco que estava direcionado para o músculo ativo, ele vai retornar ao coração. Esse retorno vai gerar uma pré-carga mais elevada e vai forçar as minhas câmaras cardíacas a sofrer uma dilatação maior. Então, isso ajudaria no aumento, né, das câmaras cardíacas, então promovendo uma maior hipertrofia excêntrica do músculo cardíaco. Além disso, como eu tenho uma maior demanda, né, imagine que vocês têm um tecido, esse tecido é preenchido, então ele vai ser forçado a expandir.
Quando ele é forçado a expandir, e isso acontece de maneira crônica, a tendência é que ele já fique mais expandido mesmo. Então, é a adaptação crônica que vai acontecer. E quando eu agudamente forço esse tecido a se expandir, a tendência é que ele também tenda a se tornar mais forte para conseguir ejetar esse volume depois. Então, eu também promovo uma demanda por maior hipertrofia concêntrica. Então, esse ciclo da pausa vantajosa causa uma adaptação no músculo cardíaco, né? Resultaria em uma adaptação no músculo cardíaco bastante importante que o treinamento intervalado promove. Tá? E temos, como disse, a possibilidade de fazermos a pausa ativa. Tá? Bom, a intensidade extensiva geralmente gira em torno de 17% a 80% do VO2 máximo, né? Do que seria o máximo, a densidade de 3 a 10 minutos de intervalo. Na verdade, isso não é a densidade, né? Mas nos dá a ideia de densidade. Alto volume, né? E uma duração média. Já no intensivo, intensidade maior, né? Acima do limiar. O intervalo similar, ali, entre 5 e 10 minutos. Trabalhamos com um volume um pouco mais baixo em relação ao extensivo, né? Não necessariamente no número de séries de repetições, mas na extensão disso aí. E a duração depende, né, principalmente do principal metabolismo que eu quero demandar, mas pode ser de 15 a 60 segundos, que seria de curta duração, 1 a 8 minutos de média duração, e 8 a 15 minutos, que seria de longa duração. Veja bem, a gente viu os métodos contínuos e os fracionados, né? E o fracionado intervalado, pensando na classificação inicial que eu passei para vocês de método de treinamento. Agora nós temos o fracionado repetitivo, que é aquele método de intensidade máxima, né? Isso também acontece no treinamento de endurance. E esse método, para o treinamento de endurance, ele normalmente é chamado de método de repetições. Bom, aqui é importante a gente reforçar para não haver confusão. Na divisão clássica lá dos métodos de treinamento, né, o que eu tinha mostrado para vocês? Nós tínhamos os métodos contínuos, né, os métodos fracionados. O contínuo eu tinha o estável e o variável, ficou bem bonito isso aqui. O fracionado eu tenho os intervalados e o fracionado repetitivo. O intervalado, intensivo e o extensivo. O que nós vimos até agora? O Weineck chamou o método contínuo de método de duração e chamou o método fracionado intervalado de métodos intervalados, né? E aí ele apresentou aqui o intensivo e o extensivo, certo? Agora, o método que ele chama de método de repetições é para a gente o método fracionado repetitivo, em que nós temos demanda de intensidade máxima e recuperação completa. Diferente do método das repetições que eu apresentei para vocês na classificação inicial de método de treinamento, que aqui seria para treinamento técnico ou coordenativo, né? Treinamento técnico de capacidades coordenativas, treinamento tático, né? Então não visa nenhuma adaptação do ponto de vista metabólico, sim, de programas motores, tá? Então, na classificação que eu passei para vocês de método de treinamento, na clássica, nós temos métodos contínuos, fracionados e métodos de repetições. Pela classificação do Weineck, esse método contínuo chama-se método de duração, o fracionado intervalado chama intervalados e o fracionado repetitivo chama repetições. E esse método aqui que nós chamamos de repetições naquela definição anterior, nem existe pelo treinamento de endurance. Então vamos lá, para esse método fracionado repetitivo, que seria de intensidade máxima, a pausa é completa e a duração da pausa vai depender da carga aplicada, né? Todos os parâmetros de desempenho voltam aos seus valores iniciais durante a pausa, né? E ele é aplicável para quê? Para a resistência de velocidade. Então o indivíduo vai correr em máxima velocidade, né? O volume vai ser curto, e a pausa vai ser completa para quê? Para que na próxima série ele consiga manter o mesmo nível de desempenho. Se após um determinado número de séries, por exemplo, após 5 séries, eu apliquei um intervalo
e o indivíduo na repetição seguinte não conseguiu manter a velocidade, já é o momento de interromper o treino. Ou aumentar um pouco mais a pausa se eu quero que o treino tenha um volume maior. Mas se o indivíduo não consegue mais manter a velocidade, o treino não deve ser continuado. Tá? É um tipo de treino que promove contração das fibras de contração rápida, né? Aqui está FT porque está fast, né? Tá em inglês fast twitch, né? Fibra de contração rápida. E é um método usado para fazer essa contração de glicogênio, porque ele estressa bastante, ele promove um gasto bastante elevado dos estoques de glicogênio, tá? E aí alguns atletas de endurance gostam de fazer supercompensação de glicogênio na semana da competição para aumentar os estoques de glicogênio muscular. O que acontece? Ele vai fazer ali alguns dias antes da competição treinos que vão desgastar ao máximo os estoques de glicogênio. Depois eles vão fazer um consumo de carboidrato ali após esse treino. Mas um consumo bastante elevado de carboidrato para que as reservas de glicogênio sejam aumentadas. É uma supercompensação mesmo que acontece ali de curto prazo, para que o indivíduo na competição esteja com altos estoques de glicogênio muscular. Além desses métodos clássicos, a gente tem alguns outros métodos especiais que são principalmente dessa capacidade de endurance. Tá? A gente tem o método das competições, ou seja, colocar o indivíduo para competir, que é um treino bastante específico, né? Nós temos o treinamento de altitude, que a ideia é trabalhar com baixa pressão de oxigênio. Além de treinar na altitude, tem opções de simulação de treinamento na altitude através de uso de máscaras ou de câmeras hipobáricas. Particularmente não é algo que a gente vê aqui de maneira comum, principalmente aqui no Mato Grosso, né? Mas a ideia o indivíduo ele não precisa treinar na altitude, para que ele tenha uma boa aclimatação à altitude, né? Para que ele tenha uma boa, não sei, aclimatação, né? Uma boa adaptação ao exercício na altitude. Ele não precisa necessariamente fazer isso treinando, ele precisa estar em uma situação de baixa pressão de oxigênio. Ele pode, inclusive, estar nessa situação dormindo, então ele vai dormir numa câmera hipobárica, né? E isso vai gerar já algumas adaptações fisiológicas que vão favorecer uma maior extração de oxigênio em situação de baixa pressão de oxigênio. Tá? Temos a possibilidade de corrida em aclive, né? Que é em subida. Temos o método fartlek, que é um método de treinamento em que nós não prescrevemos a intensidade do treino para o atleta, né? A gente deixa com que ele corra livre. A gente não tem uma tradução para o fartlek, né? Mas se a gente quiser trazer para o português, o mais próximo seria jogos de velocidade. Então, o atleta vai brincando com a intensidade ali do treino durante o volume pré-determinado. Bom, para deixar ali um pouco mais de informações para vocês, eu trouxe aqui alguns artigos, né, relacionados a adaptações ao treinamento de endurance. Então, esse aqui é um artigo de revisão do Bukele, que fala de técnicas de treinamento para aumentar a performance no desempenho de endurance. É um artigo bastante legal, né, um artigo de revisão que eu vou deixar para vocês no AVA. Tá? Aqui nós temos uma tabela, um artigo de revisão, tem uma série de estudos, cada um desse N aqui está relacionado, né, à referência bibliográfica que ele utilizou. Então, a referência 16, aqui está, se não me engano, é a quantidade de sujeitos ou é a referência mesmo? Deixa eu só conferir aqui. Não, desculpa, é o número de participantes, tá? Cada linha aqui é um estudo, tá bom? Cada linha aqui é um estudo. E aqui o N é a quantidade de participantes, o N é amostral mesmo. Aqui nós temos o efeito de treinamento intervalado nas mudanças enzimáticas musculares em indivíduos previamente destreinados. Então, os indivíduos passaram por um processo de treinamento. O treinamento está resumidamente descrito aqui. Então, o regime de treinamento de cada um dos atletas. Então, por exemplo, 30 a 80 sprints, 100 a 500 metros de corrida, né, na máxima intensidade, 3 a 4 vezes por semana por 32 semanas. Foram 16 sujeitos. O que resultou? Então, resultou no aumento dessas enzimas aqui
enquanto essa outra aqui não teve alteração. Se não me engano, é LDH lactato desidrogenase. Deixa eu procurar aqui. Isso, lactato desidrogenase. Né? Então, cada um desses símbolos aqui é uma enzima diferente, vocês têm descrito aqui embaixo na legenda, tá? Desculpa, aqui no final está a referência, o número da referência, é o artigo 25 que estava na referência. Então, nós observamos aqui uma grande quantidade de estudos que mostrou aumento em algumas das enzimas aqui, ó. Então, todas essas que eu estou marcando aqui representaram aumento, ó. Aumento, né? Vocês veem que a fosfofrutoquinase é bastante estudada, né? Que é a PFH, deixa eu só conferir aqui se é a fosfofrutoquinase mesmo. PFH, isso, fosfofrutoquinase. Então, todos mostraram aumento, não necessariamente todas enzimas, algumas se mantiveram, tá? Mas em geral a maioria mostra aumento dessas enzimas glicolíticas. E tem aqui algumas que são mitocondriais e outras enzimas, né? As mitocondriais aqui também nós temos aumento, a maioria dos estudos mostrando aumento. Então, mostrando que essas adaptações enzimáticas são bastante importantes no treinamento de endodos. Né? Nessa outra tabela aqui nós temos a comparação dos efeitos em treinamento intervalado, né? Nas mudanças enzimáticas também muscular, metabolismo do exercício e consumo máximo de oxigênio também em indivíduos previamente destreinados. Então, os indivíduos passaram por um processo de treinamento e aí nós vamos ver aqui o que aconteceu com as enzimas, né, e algumas alterações metabólicas, por exemplo, o consumo de oxigênio pico, né, na verdade que é a diferença arteriovenosa, tá? Aqui nós temos o VO2 pico, lactato plasmático, né, algumas enzimas. Então, a gente vê aqui uma série de alterações observadas com o treinamento de endurance. Para vocês terem ideia, o VO2 aumentou, deixa eu ver, foram 3 artigos citados. Dos 3 artigos citados, todos observaram aumento no consumo de oxigênio, sendo que, e todos compararam 2 regimes de treinamento, né? Sendo que só no primeiro artigo aqui, ó, que esse regime de treinamento que foi de força, 3 séries de 6 a 8 RMs, não resultou em aumento do consumo de oxigênio, mas o treinamento de pedalada aqui, ele resultou em aumento do consumo de oxigênio. Bom, então só para resumir, um treino que não foi aeróbio não resultou, um treino que não foi de endurance não resultou em aumento do consumo de oxigênio. Aqui nós temos efeito do treinamento intervalado no tipo de fibra muscular, nas transformações do tipo de fibra muscular. Isso é uma coisa também bastante questionada no treinamento esportivo, né? Que é a possibilidade da plasticidade da fibra, né? Uma fibra que é tipo 1 pode se transformar em fibra tipo 2 ou vice-versa, né? Em geral, vocês vão ver aqui que tem uma confusão na literatura, né? Só citando alguns aqui, vocês vão ver que 3 aqui não mostraram nenhuma de 4 não mostraram nenhuma diferença. Teve artigo que mostrou uma conversão da fibra tipo 1 para tipo 2A. Teve artigo que mostrou da tipo 2B para tipo 1. Né? Aqui de novo 2B para 1, 1 para 2A, 1 para 2A. Vocês vão ver que não tem algo que seja conciso, não tem uma coerência nos resultados, o que torna difícil falar com certeza o que acontece em termos de plasticidade, transformação do tipo de fibra ocasionada pelo treinamento de endurance. Tá? Então, nesse sentido, dada essa confusão na literatura, né, essa congruência nos resultados entre os artigos, é melhor não fazer nenhum tipo de afirmação, com certeza, do que há em termos de conversão do tipo de fibra. Tá? E para encerrar, aqui tem alguns direcionamentos metodológicos, né, para tentar dar uma luz no direcionamento para vocês na aplicação do treinamento de endurance. Né? Pensando em termos de divisão do programa de treinamento, do planejamento de treinamento, né, em etapas, e o que deveria ser priorizado em cada etapa. Então, aqui tem um quadrinho resumo, né, que a gente vê que na etapa básica, né, que a ideia seria treinar a resistência básica, qual seria a intensidade
recomendada e alguns critérios para controle, né? Então, para trabalhar dentro dessa intensidade, né? Normalmente o lactato está abaixo de 3 milimol, frequência cardíaca de 150 batimentos, né? Que corresponde a uma intensidade entre 60% e 70% do VO2 máximo. Depois que sai da etapa básica, na primeira etapa, a gente já trabalha com uma intensidade um pouco maior, fica em torno de 70% do VO2 máximo, frequência cardíaca um pouco maior, e o lactato lá entre 3 a 4 milimol, sendo que 4 milimol normalmente é a concentração de lactato no limiar anaeróbio, né, o que a gente entende ali como o que seria o OBLA, né, o ponto de início do lactato sanguíneo, que é marcado por esse valor de 4 milimol. Então quer dizer que o indivíduo já vai estar correndo numa intensidade um pouco mais próxima do limiar de lactato, mas ainda assim atingir o limiar e muito menos ultrapassar. Tá? Na segunda etapa, nós já temos ali uma intensidade bem maior, então já trabalhando provavelmente com métodos mais intervalados, mantendo uma concentração de lactato mais alta e uma frequência cardíaca mais elevada também. E por fim, na etapa das competições, já o treinamento em torno de 95% do melhor desempenho no percurso, tá? Lactato mais elevado, frequência cardíaca mais elevada também, trabalhando no percentual do VO2 máximo também maior. Então a gente vê que há uma tendência de aumento da intensidade, né, ao longo desse processo de planejamento, de treinamento até o momento de competição. E em termos de aplicação metodológica, a recomendação do Weinicke, que foi a base para a construção dessa aula, é que nós iniciemos o processo de treinamento de um indivíduo trabalhando com os métodos contínuos, principalmente pensando na longa duração, o que ele chama de método de duração extensivo. Lembre-se que o método de duração intensivo é aquele que acontece no limiar anaeróbio, né? Então, é um método que, em termos de demanda fisiológica, até de percepção de esforço, é um método bem extenuante, o de duração intensiva, tá? Porque já é no limiar ou acima do limiar, tem acúmulo de lactato, tem um desconforto muito grande, então não é um método para começar o treino. A gente começa com o de duração extensivo, que é abaixo do limiar. Tá? Então, inicialmente com velocidade constante, depois com variação de velocidade, que seria então um contínuo estável. Então, a gente começa com contínuo variável, a gente começa com contínuo estável, depois com contínuo variável. Depois a gente vai para seria o fracionado intervalado extensivo, que é o método intervalado extensivo, tá? Começando com intervalos mais longos, para dar mais tempo de descanso entre as séries de exercícios. Depois a gente trabalha conjuntamente com o método de duração intensivo e o intervalado intensivo. Então a gente dá um aumento da velocidade, na intensidade do treino, né? E por fim, a gente trabalharia com o método de resistência de velocidade, que seria o método que a gente chama de fracionado repetitivo, que o Weinicke chama de método da repetição, que é o método de sprint, né, de máxima intensidade, recuperação completa. Então, essa é a sequência de aplicação de métodos de treinamento recomendada. Não é que a gente tem que trabalhar exclusivamente com cada um desses métodos nessa sequência. Então, eu estou começando a treinar um indivíduo agora, então eu só vou usar o método de duração extensiva. Não, eu posso variar, usar um intervalado extensivo também, por exemplo, né? Mas esse método que vai predominar no início do planejamento de treinamento, certo? Bom, de endurance é isso aí, pessoal. Obrigada por enquanto.